Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Primeiro de outubro, estamos aqui todas prontinhas para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso das epístolas. E agora, neste período, né, estamos no período do estudo das epístolas aos Tessalonicenses, com a Kátia Boiloni, mas temos também aqui a Heloísa Assunção, a Sônia Paula, daqui a pouco chegará a Sandra, e a gente está, a nossa querida Sonja não vai poder estar com a gente hoje fisicamente, mas ela está com a gente sempre, porque esse trabalho pertence a essas meninas maravilhosas que desenvolveram e esse estudo, né, das cartas de Paulo de Tarso, e deram para mim e para a Sônia a oportunidade de acompanharmos. Não é, Sônia? É sim, muito boa tarde a todos. É isso mesmo. Bom dia, boa noite, de acordo com a hora que estão a escutar. Lembrando que o nosso programa fica gravado, portanto pode ser escutado em qualquer dia da semana ou hora, como quiserem. É um estudo maravilhoso, feito por estas meninas, como dizia a nossa querida Eurídice, que nós agradecemos muito, porque é muito útil a reflexão conjunta e também o estudo que cada um faz acrescenta muito para todos aqueles que o podem escutar. Obrigada, a nossa querida Antonieta já está connosco, como sempre, não é verdade? Ela é sempre uma querida, entra sempre pontualmente, e então temos que lhe dar um grande abraço e a todos os que estão escutando também. Muito obrigada, minhas queridas. Exatamente. E a Kátia, você que foi aniversariante da semana passada e que desenvolveu esse trabalho, teve essa brilhante intuição, com essa conexão com a família Paulo de Tarso espiritual e botou a gente na família terrena. Vou deixar você dar suas boas-vindas agora. Depois vai falar pra caramba. Boa tarde para todo mundo, boa noite para vocês aí em Portugal e bom dia para quem estiver ouvindo durante o dia. E que nós tenhamos uma tarde cheia de muita luz, muita alegria, porque para a gente é uma alegria imensa estar junto com vocês, é uma alegria imensa compartilharmos a nossa alegria, nosso entendimento das coisas, ouvir vocês. Não se esqueçam que é importante para nós ouvi-los
tanto nas questões quanto nos comentários, para que nós possamos chegar até vocês, alcançá-los nas suas dúvidas, alcançá-los no seu entendimento, e que nós possamos juntas vivenciarmos mais uma tarde deliciosa. Um beijo para todo mundo que nos ouve, um beijo para vocês, meninas. Beijo, obrigada pelo carinho todo, não é, Heloísa? Obrigada também por estar sempre assim com a gente, desse trabalho prontinha para poder... elas estudam, gente, não é que elas fizeram aquilo e pararam, não. Elas continuam estudando para poder trazer para a gente a melhor compreensão do texto, não é, Elô? É isso mesmo. Então, a nossa gratidão é porque a gente aprende também, né? Não é que a gente só está passando as informações. Quando a gente estuda, quando a gente prepara, né, a aula, nós também estamos aprendendo e muito, com novas fichas que caem, com as dúvidas que vêm até a nós, né, que às vezes a gente não percebe algum ponto de vista das pessoas que estão nos ouvindo. Então, é uma troca, e é uma troca muito gostosa, e aí faz com que o nosso bom ânimo seja fortalecido todos os dias. Então, só agradecer a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós aqui desse lado, né, as companheiras, como a Sandra costuma falar, e vocês do outro lado da telinha também nos acompanhando. Um beijo enorme a todos. E, gente, eu digo para vocês o seguinte: primeiro, tenha do seu lado a sua água, a minha está aqui, minha aguinha está aqui, que eu já pego logo de garrafa, e tenha também o caderninho. Olha só que a gente vai anotando que essas meninas vão falando, entendeu? Por quê? Por que eu digo do caderninho? Porque isso aqui, a gente não é um grupo de bate-papo somente, apesar de eu ter essas meninas, assim, primeiro agradeço a Deus a oportunidade de ter essas pessoas todas que estão aqui na tela e as que estão do outro lado. Viu, Antonieta? Você está no meio também, tá? Todas as pessoas, Antonieta. Eu não vou falar mais nome, não, porque senão eu vou esquecer todos os outros, porque minha memória não é uma coisa muito boa nessa encarnação. Na outra, eu espero que eu consiga melhorar. Mas eu acho que se não é boa, porque eu tenho que esquecer um monte de coisa ruim que eu já fiz. Então, deixa minha memória assim. Mas, assim, isso aqui é um estudo mesmo, né? É um estudo que ensina a gente, por isso que eu falo, anota no caderno, porque você vai ter alguma coisa que vai fazer diferença para você, né? Mas, e quando eu falo estudo, não é para ensinar a gente a ser espírita, ou a ser católico, ou a ser evangélico, ou a ser gnóstico, ou a ser, sei lá, qualquer religião que seja. É um estudo que eu chamo, eu diria até que isso aqui é um estudo de educação moral e cívica, porque a gente aprende aqui, através dos ensinamentos de Paulo de Tarso, e com a facilidade que essas meninas trazem para a gente, esses ensinamentos dessas cartas que Paulo encaminhava às comunidades, ensinando ou parabenizando, essas comunidades somos nós. Somos pessoas que estamos tentando melhorar, assim como também foi Paulo de Tarso. Mas a gente só vai melhorar, e esse melhorar não é melhorar para ser um bom espírita. Se for, é ótimo, mas melhorar, o objetivo é que você seja um bom cristão, que você seja uma pessoa que se ame, que ame ao próximo e que ame a Deus acima de tudo. Esse é o objetivo desse trabalho que essas meninas acabam trazendo para a gente. Então, o que eu peço gentilmente a vocês? Indiquem esse estudo, porque é um estudo que começou já tem mais de um ano e que a gente ainda vai ter mais uns 2 anos aqui, ó, tá? Vamos fazer mais aniversários olhando para vocês, porque é longo, as cartas são várias, e quando a gente acabar essas, quem sabe a gente consegue ainda colocar outras cartas. Eu já estou dando trabalho para essas meninas, entendeu? Porque é viciante estudarmos, é viciante tentarmos ser melhor do que somos. E quando a gente passa no dia a dia, eu tive uma experiência agora que me deixou tão feliz. Quando a gente passa no dia a dia, a gente percebe que a gente melhorou, que a gente mudou, e que as pessoas percebem isso, que alguma coisa está diferente em você. Isso é tão bom. Quem não quer estar no meio das pessoas e ver que aquelas pessoas estão felizes porque a tua energia está legal, porque você está próximo delas? Não quer dizer que somos perfeitos e que sairemos daqui perfeitos deste curso, mas quer dizer que a gente está no caminho. E isso é o que importa. Aprendermos a ser melhor do que fomos. E aí, para eu parar de falar e deixar a Kátia falando, porque é ela que tem que falar aqui, eu já vou passar logo para a Sônia fazer nossa oração de abertura.
já me sinto parte dessa egrégora de estudo das cartas de Paulo. Claro, faz parte. E a gente um dia vai se encontrar na terra ou no céu, todos nós, ainda falando, que a Kátia falou boa tarde. Só lembrando, as meninas estão no Brasil, nós estamos aqui em Portugal. E nós temos pessoas também do Japão, que já nos acompanharam, já nos mandaram mensagem, não ficam aqui comunicando ao vivo. Temos pessoas também da Suécia, alguma coisa. Então, são fusos horários diferentes. Então, por isso que às vezes a Sônia até fala bom dia, boa tarde, bom tudo, ou bom qualquer coisa, porque... E você também pode ver, como a Sônia falou, em vários horários. Então, assim, bom tudo para você. O importante é que seja bom. E muito obrigada por estarem conosco, acompanhando esse estudo, porque também, como diz aqui a nossa deliciosa Antonieta, o que acontece? A gente criou uma egrégora, a gente está junto em coração, em pensamento, em objetivo. E o objetivo é o quê? Sermos melhores. Sônia, é para você. Ok. Eu vou pedir a todos os que nos estão escutando, e a vós também, minhas queridas amigas, que nós precisamos de orar muito neste momento pela paz no mundo. Há uma nova ação e é preciso nós reforçarmos a nossa oração. Nós sabemos que Jesus está ao leme do mundo. Então, tudo vai dar certo no final. Às vezes não é como a gente gosta, é como tem que ser. Mas não nos esqueçamos que nada acontece sem a permissão de Deus e há sempre um propósito no final que vai resultar em bem. Então, vamos nos juntar em prol de tudo aquilo que é necessário do nosso coração e de amor para emanar o espaço para as zonas de conflito. Amado Mestre, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos o amparo, o conhecimento espiritual, a doutrina espírita nas nossas vidas, que nos permite ter uma compreensão um pouco mais serena das situações que acontecem no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a amar cada vez mais onde quer que nos encontremos, a ter mais sensibilidade, mais compreensão. E perdoa-nos quando nós não conseguimos fazer isso. Ajuda também, Senhor, aqueles que se encontram nas zonas de conflito no mundo, não só na zona da Palestina e Israel, no Líbano, mas também na zona da Europa, Ucrânia e Rússia, mas também em África e tantos outros locais. Nós possamos cada vez mais emanar amor para todos os povos, para que a compreensão e a paz se dê. Lembremos sempre que somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus. Que nós possamos ter um estudo de paz, de serenidade, que a nossa querida Kátia possa ser envolvida em vibrações de amor e de alegria, para que, como sempre, ela possa nos trazer o seu conhecimento, o seu estudo, e aquilo que vós, que estáis aí desse lado, em Tungla, necessita que seja passado. Fica connosco, que nós fiquemos contigo, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Então, agora passo a palavra para quem é de direito, Kátia Boiloni. Oi, pessoal. Então, a gente vai continuar hoje com a primeira carta aos Tessalonicenses. Paramos, né, exatamente quando Paulo começa a falar da couraça, da esperança, da caridade e do capacete, o capacete da esperança e a couraça da fé e da caridade. E a gente vai tentar entender o que ele quis dizer com isso. Como é que esse ensinamento da couraça serve para nós, o nosso dia a dia? E por que ele falava isso para os tessalonicenses? E como é que nós podemos entender essa figura simbólica que ele usa, que sempre tem a ver com luta, com uma batalha que estamos travando, principalmente conosco mesmos. É como se nós lutássemos o tempo todo para minimizarmos as nossas dificuldades. Somos nós lutando conosco mesmos. E essa luta, muitas vezes, exige de nós esforços muito grandes para que nós vençamos
aquelas nossas dificuldades que estão tão entranhadas no nosso espírito, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, e que com o conhecimento, com a lucidez da vida espiritual, acabamos por entender que essas formas de pensar e de agir não coincidem com o entendimento da doutrina, da espiritualidade, da nossa vida como sendo a vida espiritual. Então é preciso que nós empenhemos uma grande energia nessas mudanças. E essas mudanças sempre significam batalhas internas. Então, nós precisamos de alguns artifícios para lutarmos essas batalhas internas. E ele vai nos explicar esses artifícios a partir dessa simbologia que ele faz aí. Podemos começar com os nossos slides? Então, a couraça da fé e da caridade, ele vem trazer a ideia de que essa couraça da fé e da caridade, ela vai como que cobrir o nosso ser, o nosso tronco, não é? E vai preservar nosso coração de mágoas, de sentimentos negativos, vai tentar fazer com que as vibrações calorosas do amor se preservem dentro de nós e nós não deixemos essas vibrações serem contaminadas com as vibrações negativas do meio, com as vibrações que tentam nos tirar desse roteiro, desse centro, desse estado de elevação. Então, a compreensão de que a existência terrestre ela é cheia de percalços mesmo, é natural que assim seja, para que nós possamos lidar com as nossas dificuldades internas, porque são esses percalços que fazem acender, como que reavivar em nós as dificuldades que temos. E, na verdade, se nós não sabemos que temos essas dificuldades, vamos passar pela vida sem lidar com elas. Elas vão ficar conosco do mesmo jeito que sempre foram. Então, o que fazem esses percalços da nossa vida? Eles trazem à tona essas nossas tendências e nós, atentos ao autoconhecimento, vamos prestar atenção o que é que nós estamos valorizando naqueles momentos de percalço, o que é que está passando por nós, o que está despertando no nosso íntimo, no nosso coração. E quando estamos cientes do que os percalços despertam em nós, vamos ter o conhecimento dado pelo entendimento da vida espiritual, já nos faz o entendimento claro de que irritação, intemperança, indignação, ira, rigidez, faz com que nós vibremos numa situação negativa, vibremos numa condição negativa e densa. Então, a couraça faz nos defender desse tipo de postura. Então, quando percebemos essa postura em nós, vamos voltar à fita, vamos recompor o nosso pensamento, recompor o nosso sentimento. E é isso que a couraça da fé e caridade faz. O que quer dizer couraça da fé e da caridade? Quando eu vejo surgir dentro de mim processos de irritação, processos de ira, processos de indignação, que me levam a situações de revolta, de angústia, de agressividade, por aí afora, eu percebi isso dentro de mim. O que faz essa couraça da fé e da caridade? Através da fé, da certeza absoluta de que a vida real é a vida espiritual, que a minha conexão com Deus faz com que eu entenda que cada coisa que me acontece é um recado de Deus para mim, é um convite divino ao exercício de alguma coisa dentro de mim. Eu, ciente disso, vou colocar minha fé para funcionar e vou me dedicar a trabalhar em prol do próximo. Fazendo assim, eu mudo o status das minhas vibrações.
eu mudo os canais pelos quais as minhas vibrações estão sendo emitidas. E essa couraça me permite desviar-me dessas sensações, desses sentimentos de irritação, dessas sugestões de irritação. Então, eu me desvio delas e retomo o meu centro no amor ao próximo, na fé, no entendimento da vida como a vida espiritual e aquela que me define. Então, é isso que faz a couraça da fé e da caridade. Paulo tentava nos dizer que se nós carregarmos a fé e a caridade como conduta de vida, não só como atitude pontual em determinados momentos, mas como conduta de vida, como modo de viver a experiência terrestre, eu vou sempre me colocar adiante dessa situação. Eu sempre vou lidar com essas situações de negatividade com o propósito de modificar em mim mesmo essas sugestões. Então, eu vou facilitar essa mudança de postura, de hábito, de entendimento da vida. Eu vou colocar sempre em pauta o entendimento da vida espiritual. Eu vou olhar para todos os acontecimentos que sugerem irritação e sugerem negatividade com o olhar da vida espiritual, com o olhar do amor que Cristo nos trouxe. A gente acha que falar nisso, assim, eu vou me vestir da fé e da caridade e nunca mais eu vou errar. E nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou ficar irritado, nunca mais vou ficar rígido, nunca mais vou me destemperar. Então, na verdade, o nosso ponto evolutivo ainda não é esse. Ainda teremos pontos de irritação, teremos momentos de intemperança, mas o que nós podemos fazer com isso? Podemos conscientemente retomar para o ponto de equilíbrio. E esse voltar para casa, que eu chamo, essa retomada do ponto de equilíbrio, é o que essa couraça da caridade nos permite fazer. É esse retorno para o nosso centro, para o nosso equilíbrio, que essa couraça vai permitir fazer. Porque se eu não tenho esse olhar para a vida, eu vou me deixar arrastar por essas negatividades. E quando eu vou dar por mim, eu já estou lá no meio do lodo, na enxurrada toda. Já fui embora. E aí é muito mais difícil de fazer o caminho de volta. Então, o que esse olhar para a vida, com essa postura de vida, esse modo de viver em fé e caridade, me protege de eu ser levado embora na enxurrada, de eu ser levado embora pela irritação. Então, eu consigo perceber que há perigo e retomo ao meu ponto de origem, meu ponto de equilíbrio. E esse retomar é a volta para casa, que a gente chama, é voltar para dentro de nós, reencontrarmos o nosso eixo e o nosso centro. Então, é indispensável que a gente arme o nosso coração de amor fraterno, para a gente entender esse ministério, para a gente entender essa postura de vida. Então, eu vou ter um combustível de fé e caridade que me permita, em todos os momentos, fazer uso dele, apesar das situações corriqueiras da vida me muitas vezes carregarem, muitas vezes me sugerirem posturas de negatividade. Então, é isso que ele quer dizer com a couraça da fé e da caridade. A gente preservar nosso coração dessas sugestões, dessas intenções, porque nós sabemos que as vibrações estão todas no ar. Elas estão no ar o tempo inteiro. Então, quando nós colocamos a nossa sintonia interna a favor, vibrando na mesma frequência da irritação, certamente eu vou encontrar uma vibração de irritação andando aí pelo ar. E aí eu vou aumentando
esse processo, eu vou dando vazão a esse processo, eu vou ampliando a irritação, eu somo a que vem de fora àquela que eu estou emanando, e aí eu vou me contaminando com esse tipo de sentimento. Agora, se eu retomo a vibração do amor, do entendimento da vida, do ponto de vista da espiritualidade, o que eu vou fazer? Eu vou sintonizar novamente com as vibrações mais elevadas. E aí eu vou poder dar vazão ao meu combustível de fé e de caridade. Porque é essa fé e essa caridade que vai me poupar desse descaminho que a irritação, a intemperância, os sentimentos negativos podem me trazer. Não sei se eu me fiz entender, se ficou claro para vocês. Eu quero só entender essa compreensão elevada da experiência terrestre que santifica. Me explica um pouco mais isso, por favor. Então, essa compreensão é o entendimento que a gente fala da vida espiritual. Que a experiência terrestre é para nós um momento em que as dificuldades, como eu falei, as distonias, enfim, vão aparecer constantemente. Por que elas vão aparecer? Porque eu preciso compreender o que eu tenho que trabalhar em mim. Para eu entender o que eu tenho que trabalhar em mim, eu vou vivenciar situações, problemas, onde o pior de mim vai aparecer. Onde as minhas tendências negativas vão acontecer. E aí eu tenho que ter consciência disso, clareza nessa consciência, para perceber o que de mim está sendo mostrado a partir dessas dificuldades terrenas, da experiência terrestre, para que eu possa investir uma energia para dissolver essas negatividades que vão se moldando dentro de mim. É por isso que eu disse que se eu não passo por essas experiências, eu passo a vida inteira sem saber que eu tenho orgulho. Por exemplo, o orgulho. Então, se eu não passo por situações em que favorecem o aparecimento do meu orgulho, e eu me deparo comigo orgulhosa, eu falo, opa, peraí, o que é isso? Eu preciso investir nisso. Isso não condiz com o que eu penso. E aí eu conscientemente vou trabalhando isso. Agora, se eu passo a vida sem ter noção de que eu sou orgulhosa, eu vou voltar para o lado de lá, eu vou voltar para o plano espiritual exatamente do jeito que eu vim. Eu não vou ter condição de ter trabalhado nada essa questão do orgulho. É só um exemplo, tá? Então, eu preciso passar por situações em que esse meu orgulho aflore. E quando ele aflorar, eu vou me dar conta que ele está lá e que eu preciso trabalhar com ele. Então, é por isso que servem as dificuldades. É para isso que servem os problemas e as dores e tudo mais. Porque eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me dar conta do que eu tenho que trabalhar comigo mesma. Então, quando eu tenho esse olhar voltado para a fé e para a caridade, eu tenho a fé e a caridade que chegam antes de mim, a gente já teve contato com pessoas que, assim, elas têm uma determinada energia, né? E essa energia, eu gosto de falar assim, que é o jeito que eu entendo. Às vezes, a energia das pessoas chega antes delas chegarem na sala. Vocês já não vivenciaram isso? Tem uma pessoa que é extremamente, vamos dizer assim, extremamente vaidosa. Acha que ela é a última bolacha do pacote. Aí ela vem vindo lá na ponta, você já vem sentindo aquela energia da pessoa. Chegou a rainha da cocada. Não é assim que acontece conosco? Ou alguém que tem uma bondade, é carismático, é doce. Aí ela aponta lá na outra sala, você já percebe a energia, aquela energia boa, aquela gratidão, aquela vontade de abraçar que dá. Aqui no Brasil a gente tem vontade de abraçar porque a gente é muito grudento, né? Mas
assim, a gente tem essa percepção que acontece conosco através da nossa epífise, que a gente sabe disso, que capta essas vibrações no ar. Então, eu falo que a energia chega até antes da pessoa. Quando a pessoa vem vindo no corredor, a energia dela já chegou para você. E você já captou. Ou você já se arma para se defender ou para se distanciar daquela situação em que o ego é tão grande que ele chega primeiro, né? Ou aquela docilidade que chega antes e que te envolve num estado de carinho, de afeto, né? Então, essa experiência que eu falo. E ela santifica por quê? Porque ela me ajuda a construir dentro de mim o reino de Deus, porque são os problemas que vão alertar para mim quais são as minhas dificuldades diante da vida, quais são as minhas pendências e que nelas é que eu tenho que trabalhar. Podem falar, que eu sei que todo mundo quer falar. Então, assim, a minha dúvida é só por causa disso, porque quando fala santifica, quer dizer, a pessoa já se achar que já vai virar um santo, assim, de uma hora para outra. Você explicou bem, então entendi aqui. Tá? Quero agradecer também ao Zeni. Zeni, legal, participando com a gente. Tem bastante dicas aqui que a Kátia está dando para você utilizar, inclusive pelas informações que você coloca pelo Facebook, tá bom, linda? Quero agradecer também ao nosso querido Gonçalo. Oi, Gonçalo. Né, Sônia? Está aqui conosco hoje também. E Tavares, boa tarde para você. Sônia. A Luísa também queria falar. Pode falar primeiro, Luísa. Tá bom. Não, é rapidinho. Era só para complementar, assim, que até os encontros que a gente tem com os nossos antagonistas, elas são treinos, né? Porque é onde a gente vai treinar a nossa irritabilidade e tudo mais. Porque se não for antagonista, os nossos amigos nunca vão chegar para mim e falar assim: ai, Luísa, você é muito folgada, né? Nunca vão me criticar, né? E isso que o antagonista faz, né? Vão apontar os meus defeitos. E aí a gente ter esse cuidado, né, de não se irritar e prestar atenção se realmente aquilo que ele está falando tem sentido, né? Então, para isso que servem também os antagonistas, né? Os nossos, aquelas pessoas que não são tão simpáticas a nós, mas que têm esse propósito. E o jeito de a gente treinar a nossa paciência, a nossa serenidade, é cruzando com essas pessoas mesmo. É isso mesmo, obrigada. Ajudou. Estava-me a lembrar da história do Barmin Bicas, que é do nosso irmão X, Psicografia Franciscano Xavier. É que fala exatamente isso, né? Ele tornou-se espírita e começou a apontar as vezes que ele se exasperava, que se irritava, já que era assim, a chave que ele mais identificava que necessitava trabalhar. E se nós formos ver o que ele colocou, ele já se policiava, e mesmo assim tinha várias situações que ele não se conseguia controlar. Mas, como ele se policiava, ele reduziu também, apesar que nós vamos dar um resultado de 22 mil e qualquer coisa no final, mas ele reduziu também, porquê? Porque ele começava a se policiar, muitas vezes não caía, não é? Portanto, nós não vamos de um dia para o outro deixar de ser irritadiços se somos por natureza. É um trabalho constante em que vamos cair e levantar, e há de chegar a uma altura que a gente vai deixar de ser assim. Há de chegar a uma altura em que, em vez de ser logo ficarmos irritados, só a 30ª vez, ou depois, quando for a 200 vezes, e assim sucessivamente. Porque nós achamos, quando chegamos à doutrina espírita ou qualquer outra confissão religiosa, o que acontece é que as pessoas acham que vão ficar boas de um dia para o outro, e depois começam a entrar em desespero, e não é assim. E é bom que a gente reconheça exatamente isso, que tenham a liberdade de perceber que no planeta Terra não há perfeição. Como o mestre nos ensinou, que é o nosso modelo e guia, o espírito que era mais perfeito a habitar a Terra, face a nós, e ele disse que perfeito só o Pai é. Então nós nunca vamos estar na perfeição real, porque essa é de Deus. Então nós vamos estar em constante aprendizado, em constante entendimento uns com os outros. Isso é bom para nós compreendermos também que se nós caímos, os outros também caem. Então precisamos criar aqui uma compreensão para com o outro, aceitar que o outro também não é perfeito
e não exigir do outro o que nós próprios muitas vezes não fazemos. E nós achamos que o outro, só porque é palestrante espírita, só porque está num determinado lugar, já é perfeito. Não é verdade. Pelo contrário, está muito mais visado, e como nós sabemos, existem exatamente os antagonistas nos dois planos da vida, está mais visado inclusive para as possíveis obsessões, para serem colocadas várias armadilhas no seu caminho. A história do Divaldo mostra-nos exatamente isso, as diversas armadilhas ao longo da vida. O próprio Chico, não é? Também tem essas situações que são demonstradas ao longo das suas vidas, em que são colocadas várias armadilhas para ver se eles realmente já conseguiram apreender e dar-nos a nós um exemplo, não é? De que não há pessoas que não sejam, ou seja, não há pessoas que são perfeitas. Há sempre necessidade de evolução constante. Independentemente de nós acharmos que o Chico já está num patamar de evolução muito lá à frente, basta olhar para a vida dele em relação, pelo menos, à minha, mas não deixou de ter o seu trabalho de nos mostrar esse caminho. Que é possível estarmos sempre em um trabalho constante. Isso mesmo, Soninha, também ajudou bastante a entender. Podemos passar para o próximo slide? Aí ele vem falar do capacete da esperança. A ideia é a mesma, a intenção dele, ao colocar a simbologia do capacete da esperança, é também a mesma da couraça da fé e da caridade. Só que a direção disso vai para a cabeça da gente, o capacete é colocado na cabeça, e esse capacete da esperança venha proteger o nosso pensamento. Ele vai como que defender o nosso raciocínio, o nosso pensamento, dos raios anestesiantes do desânimo. A gente vai colocando o capacete da esperança, a gente vai manter a esperança sempre ativa, a modular, a modelar os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos são, também como sentimentos, causadores, fomentadores, criadores de energias vibráteis que nós emitimos. Pensamento e sentimento e atitudes se coadunam na emissão e na construção das vibrações que nós emitimos. Então, quando nós protegemos os nossos pensamentos com a esperança, nós fazemos com que os nossos pensamentos sejam sempre voltados para o bem, sejam sempre voltados para o crescimento, para o entendimento de que algo bom está por vir. Para o entendimento de que, na certeza de Cristo dirigindo o nosso planeta, sempre haverá tudo voltado para a construção do bem. Mesmo que tenhamos que passar por áreas, muitas vezes, áridas, difíceis, tormentas e guerras, mas há sempre a esperança de que tudo, como a Soninha falou hoje na nossa prece inicial, que tudo vai dar certo no final. Que a gente não sabe exatamente quais são as necessidades da nossa aprendizagem. A necessidade nós que nascemos nesse país X, precisamos aprender tal coisa e vamos viver uma situação que nos permita aprender essa coisa. Nós, no país Y, precisamos aprender uma outra coisa e vamos aprender, através da situação que o país vai enfrentar, essa outra coisa. Então, nós não sabemos, por conta de não termos a memória de tudo que já fizemos, graças a Deus, né? A gente só lembra dessa existência quando muito a gente tem flashes, a gente tem sensações, a gente tem muitas vezes dons que carregamos, adquiridos e desenvolvidos em outras existências, e a gente carrega. Então, muitas vezes, trazemos sinais de quem nós fomos. Do mesmo jeito que a nossa forma de viver também traz sinais dos hábitos e das atitudes que cultivávamos nas existências pretéritas. Então,
esses pensamentos, que são as vibrações que eu emito hoje, quais as ondas vibráteis que saem através do meu pensamento, se o meu pensamento for protegido pela esperança, eu vou certamente produzir pensamentos que tenham um nível vibrátil mais elevado, porque eles vêm carregados de boas intenções, de bons pensamentos, de boas ideias, porque sempre vou acreditar que tudo vai dar certo no final. E isso faz com que eu sempre me mantenha naquela serenidade, naquele eixo, naquele equilíbrio. Tanto o capacete da esperança, que eu pensar com esperança, como sentir com caridade e fé, faz com que eu me mantenha no eixo. Então, é como se eu me paramentasse, me instrumentalizasse para poder ser alguém útil ao universo. Então, eu visto uma indumentária de luta, que essa luta é contra as minhas próprias tendências. Eu me defendo daquilo que vem de fora e que vai suscitar em mim as minhas tendências negativas. Como é que eu me defendo? Eu me defendo alimentando o meu lado bom. Eu me defendo alimentando tudo que eu tenho de melhor, dando de mim sempre o melhor. Tem uma história indígena dos índios americanos que fala que a gente tem 2 lobos dentro de nós que vivem constantemente brigando. E aí, aquele que vence sempre é aquele que a gente mais alimenta. Então, eu gosto muito disso porque me ajuda a pensar que quando eu alimento o meu lado bom, eu estou fazendo o meu lado não tão bom ficar com inanição e definhar. Eu vou fazendo crescer aquilo que eu tenho de poder, de virtude, de bênção, de beleza, de graça, e vou diminuindo a energia e a força das minhas dificuldades internas. Esse movimento faz com que eu acelere o processo de evolução, faz com que eu coloque como é que eu vou dar exemplo? Coloque uma gasolina com uma octanagem mega blaster, e aí o meu carro possante, o meu corpo possante, vai crescendo a olhos vistos, em termos de velocidade, para conduzir-se no caminho da existência. Então, a gente se protegendo das coisas negativas, porque, na verdade, o que vem de fora só nos atrai, só nos faz mal quando a gente tem dentro de nós alguma coisa que ressoa aquilo que veio de fora. Então, se eu tenho dentro de nós uma capacidade de ressentimento assim, já pronta, com a porta aberta, quando alguém faz alguma coisa para mim, eu sofro infinitamente, ressentida, magoada e por aí afora, porque eu tenho as portas do meu coração abertas para o ressentimento. Eu dou para essa pessoa o poder de me desestabilizar por dentro. Então, quando eu não tenho ressentimento, essa porta aberta para o ressentimento, o meu modo de olhar a vida é diferente, a pessoa faz as coisas, é lógico que no ponto evolutivo que a gente está, quando a gente por exemplo, sofre uma calúnia, quando a gente é maltratada, a gente fica triste. Até Chico Xavier ficava quando acontecia isso. Mas o que nós temos que fazer é não alimentar isso dentro de nós. A gente deixar isso morrer de fome. Vai morrer de fome porque eu vou alimentar a minha força de tolerância, a minha força de compreensão, a minha força de fraternidade, o meu entendimento de que o outro precisa do meu perdão, e o meu perdão vai me libertar dessa prisão que o ressentimento fecha dentro de mim. Então,
essa força toda da fé, da esperança e da caridade faz com que a gente não se perca nesses momentos de dificuldade, que a gente novamente se encontre. A gente tem um choque, fala, como? Nossa, o que foi que aconteceu? Mas depois a gente respira, volta e compreende que a manifestação do outro é a manifestação da dor que vai na alma do outro. E eu não vou pegar para mim uma dor que não é minha. Então eu vou permanecer ativo, permanecer no trabalho, resguardando sempre o meu pensamento com a força da esperança, para que eu não resvale nesses buracos que a vida oferece para a gente. São armadilhas que a vida oferece para a gente. E, na maioria das vezes, a gente cai. Mas precisamos, quando caímos nessas armadilhas, vamos logo nos desvencilhando das ferragens e retomando nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. É essa energia de sempre continuar que a gente precisa dar vazão. Pode falar, Soninha. Eu estava-me a lembrar, quando falavas há pouco da questão da gente ganhar energia, não é? Inclusive para o movimento do corpo, no sentido da ação no bem. Eu estava-me a lembrar daquelas pessoas que são frágeis, e lembrei-me do Jerónimo Mendonça, que ele fazia um trabalho magnífico, espiritualmente falando, tendo as fragilidades do corpo. O Chico, o próprio Chico, tinha as suas fragilidades físicas, e não deixou de ser a grandeza que ele era e de agir no bem constantemente. Portanto, a nossa debilidade física não é desculpa para que nós não possamos fazer o bem. São dois exemplos que nós podemos dar. Madre Teresa de Calcutá, também, se formos analisar a fragilidade dela, vamos compreender que o que conta é a grandeza da alma, a nossa força moral, que consegue suplantar, inclusive, as nossas deficiências físicas para levar para a frente o bem. Mesmo que eu não possa sair no sentido de deslocar-me, como acontece com muitas pessoas, eu posso sempre continuar a fazer o bem, mostrando a minha abnegação e resignação perante a não possibilidade de poder me locomover, mas também posso, se eu tiver essa possibilidade, fazer palestras como fazia o Jerónimo Mendonça. Então, tudo é possível se nós quisermos, é só preciso ter força de vontade. Se por acaso eu não puder falar, posso sempre orar mentalmente. Há sempre formas de fazer o bem. A oração alcança o outro. A oração também quebra as ligações negativas e coloca-nos num patamar de recepção, inclusive das energias do plano espiritual, que nos ajudam às nossas debilidades físicas e aos que estão à nossa volta. Sim, é isso mesmo. Essa é uma das premissas que eu vou levantar na palestra que eu vou dar na sexta-feira, falando do idoso, o idoso na família, né? É uma das pontes que eu vou fazer para ligar o tema. Então, é isso mesmo, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente passar para o próximo? Quinta-feira, na Casa do Caminho, na palestra do livro Espírita. Sexta-feira, na Casa do Caminho, palestra do livro Espírita. Na Feira do Livro, isso. Semana do Livro Espírita. Pronto, podemos passar para outro slide? Então, ele vem falar aqui, depois que ele fala do capacete da esperança e da couraça. Oi, Sandrinha! E ele vem falar que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Na vigília ou no sono, vivamos em união com Ele. Então, ele vem falar, ele vem esclarecer aqui que a gente não foi criado para viver essas energias densas. A gente ainda precisa dessas energias para poder salvaguardar as nossas energias mais puras, para fazer essas energias puras se sobressaírem. Então, eu preciso desse balanço para entender quem eu sou, onde que eu estou fixada, onde que está meu pensamento, onde que estão os meus sentimentos, para que eu possa melhorá-los, para que eu possa limpar o meu ser dessas tendências negativas. Então, Paulo nos alerta para que a gente esteja constantemente atento a que energias nós fomentamos, que energia nós criamos
dentro de nós e que elas se estabelecem à nossa volta. Então, que nós estejamos constantemente unidos, conectados ao Pai. Essa conexão de Paulo com Deus é muito interessante, porque ele vem repassando isso de diversos aspectos diferentes nas cartas. E o tempo todo ele volta, ele vai, explica alguns aspectos e retoma na conexão da gente, do ser criado com o Criador. Essa conexão do ser criado com o Criador é que traz para nós essa estabilidade, essa conquista dessa indumentária de luta. Então, ele faz com que nós nos lembremos que essa luta não é para que nós vivamos constantemente tensos, em distonia. Essa luta é para que nós vivamos constantemente em equilíbrio, em paz, em harmonia dentro de nós, porque nós só vamos ser bons instrumentos do Criador no mundo em que vivemos se estivermos sempre prontos a auxiliá-lo. Nós não sabemos a que horas Deus vai nos convocar para um momento de auxílio ao próximo. Então, a gente precisa estar sempre pronto. E essa forma de viver, utilizando essas indumentárias, faz com que nós estejamos o tempo todo capacitados para oferecer o nosso melhor, o nosso lado melhor. Então, é mais ou menos isso que ele vem dizer com essa frase. E aí a gente vem numa série de frases de Emmanuel, que vão corroborar todo esse entendimento que nós tivemos até agora. A intemperança mental traz para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos. Então, é aquela tal intemperância. Se a gente for viver o tempo todo naquela intemperância, a gente fosse deixar levar por aquela irritação, como nós falamos lá nos slides atrás, a gente vai viver constantemente em desequilíbrio, desencantado da vida, a gente vai ser alguém que não vai vibrar coisas positivas, ao contrário, a gente só vai vibrar coisas difíceis, coisas densas, coisas pesadas. E quando nós temos conhecimento do Evangelho, a gente precisa entender que somos instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, a nossa primeira obrigação, vamos falar assim, obrigação, nosso primeiro dever com relação ao universo e ao Criador é estarmos constantemente puros de coração para servirmos de alicerce na cocriação do nosso universo. Nós somos co-criadores. Me passa aqui uma história que aconteceu comigo outro dia, que eu achei bastante elucidativa. Eu fiquei pensando quanto a gente é pego de surpresa mesmo nessas possibilidades de Deus, como Deus nos usa para auxiliar as pessoas. Vejam que uma situação bastante peculiar, bastante assim, descontraída totalmente, acabou acontecendo um momento de auxílio. Então, a gente estava, eu e a Giovana, passeando com o cachorro na rua. E aí, uma moça que estava de braço dado com a mãe, falou, nossa, que cachorrinho lindo, que não sei o quê. Começou aquela coisa, a gente começou a conversar em função do cachorro. E aí ela começou a falar que ela também tinha cachorro, papapá, e ela começou a se abrir e contar que ela morava em São Paulo, mas por conta de um câncer que ela teve, um câncer na base do cérebro aqui, ela teve que voltar para o interior do estado onde a mãe dela mora e que ela estava em São Paulo para fazer uma das suas quimioterapias. Veio fazer
o acompanhamento do tratamento dela. E ela ficou conversando, contando como é que foi a doença, como é que ela descobriu, o que ela já tinha feito, uma porção de coisas. E eu, na hora, já falei para ela, me dá seu nome todo que eu vou colocar no grupo de vibrações da Casa do Caminho. E a gente ficou conversando, ela agradeceu muito, e nós ficamos conversando coisas muito positivas. Olha como você já está bem, olha quanto você já passou, tudo isso vai terminar, vai passar. E ficamos conversando lá vários minutos, assim, ficamos uma meia hora num papo, o tempo todo estimulante. Assim, me veio essa ideia. E, de repente, quando a gente se despediu, quando ela voltou para o caminho dela, e nós voltamos para casa, eu vim pensando, nossa, mas nunca imaginei que numa conversa descontraída no meio da rua, sem nunca ter visto a pessoa, nem ela tinha me visto, e nem eu tinha visto. Como é possível? Como Deus faz uso da nossa capacidade de auxiliar nos momentos mais inusitados da nossa vida. E se a gente não está pronto, não está conectado, a gente vai ser, a gente não... Naquele momento, por exemplo, se a gente passasse reto, falar, tá bom, cachorro bonitinho, tchau, não ia ter tido a oportunidade de alimentar a esperança naquela pessoa que, se veio falar tantas coisas sobre a doença, ela pedia alguma coisa que a motivasse, alguma coisa que a trouxesse esperança, que a trouxesse positividade. Então, eu entendo que a vida faz com que nós estejamos sempre em condição de ajudar. E se nós não nos prepararmos para sermos esses instrumentos de Deus, a gente vai deixar passar muitas oportunidades de servir porque a gente não está atento, porque a gente não está focado e porque a gente não está preparado. Então, cuidar de se preparar é a nossa primeira tarefa na encarnação. Estarmos prontos para o serviço é a nossa primeira tarefa, porque a gente nunca sabe quando ele vai chegar, né? Então, aqui, cada dia é um dia bendito, tanto para a gente aprender um pouco sobre nós mesmos, quanto para a gente contribuir com o universo através dos nossos dons, das nossas potências. Então, por mais aflitiva que seja a nossa situação, a gente se lembre sempre de auxiliar, de amparar, de fazer alguma coisa pelo meu próximo. Sempre na ideia de alimentar o nosso lado bom, para que o nosso lado difícil morra de fome e que a gente possa minimizar as nossas sombras e ampliar a nossa luz. Tá? Mais ou menos isso. Querem falar alguma coisa a respeito? Não? Pode passar o próximo, então. Aí ele vem fazer algumas orientações para a vida comunitária. Então, ele já... Não podemos perder de vista quem era a comunidade de Tessalônica, quem eram os cristãos de Tessalônica, né? Então, ele vai estimulá-los a manter acesa a chama daquele amor fraterno que eles já cultivavam. Então, ele está falando... em relação àqueles que têm autoridade. Ele fala, tende para eles para com eles amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Ele está fazendo referência aos líderes da comunidade. Mas a gente pode estender esse pensamento para todas as pessoas, indiferentemente da posição que elas ocupam. A gente tem que considerar que cada um no seu papel desempenha uma tarefa de valor para o todo, para o universo inteiro. Então, cada um na sua tarefa, cada um no seu papel, representa uma contribuição para a realização da efetividade do bem da comunidade, né? É a mesma coisa que quando a gente está na nossa casa e, de repente, tem um problema hidráulico num dos cômodos.
a gente vai precisar de um encanador, de alguém que saiba consertar um problema hidráulico. Eu, por exemplo, não consigo consertar nada nesse nível, nem elétrico, nem hidráulico. Então, eu preciso de alguém que venha fazer por mim. E cada um tendo a sua habilidade pronta, eu vou poder chamar o encanador que vem lá com todo o seu conhecimento, vai lá, conserta o cano que estourou. Ou vou chamar alguém que entenda de eletricidade e saiba lidar com os fios de forma que não incendeie a minha casa. Então, cada um de nós colabora com aquilo que tem, com os dons que tem, com as habilidades que tem, para o bem geral de toda a comunidade. E a gente precisa entender isso de uma forma que desfaça o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que a gente consiga conduzir as amizades, para que a gente consiga valorizar os dons das pessoas com humildade, porque é a favor do bem comum, a favor da paz, da harmonia. E a gente precisa encontrar ressonância nas pessoas, muitas vezes pelas obras do bem que elas fazem. Falávamos há pouco das pessoas que têm o ego tão grande que o ego chega antes das pessoas mesmo nos ambientes. Então, a gente precisa, muitas vezes, desconsiderar essas pessoas no tocante ao seu ego e tentar entendê-las pelas obras no bem que elas realizam. Porque muitas vezes elas são com o ego grande que vem incomodando todo mundo no espaço da sala, ela vem trazer para nós, vai soar em nosso ser alarmes referentes a nós mesmos. Então, a gente precisa entender que a nossa colaboração não é para o crescimento daquele ego ainda mais, mas é para com a obra no bem que aquela pessoa realiza, independente das dificuldades que ela traz em si. E isso é que faz com que nós venhamos a melhorar a vida dentro de nós e fora de nós, como já falamos aqui. Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Sobre viver em paz. Essa história de viver em paz, às vezes, é muito, muito trabalhosa para nós. Porque muitas das vezes a gente teima em ter razão. A gente acredita que o nosso olhar para a verdade é o olhar mais fidedigno. E então a gente não quer nem compreender o olhar do outro. Então a gente não quer nem valorizar o olhar do outro, porque o nosso é o mais fiel. E nessa postura de vida, estamos cultivando constantemente as desavenças, a desunião, a discórdia. E é preciso que nós entendamos que, mesmo que aquele meu olhar para a verdade seja para mim o mais importante, eu tenho que ter humildade de não desqualificar o olhar do outro. Porque quando eu desqualifico o olhar do outro, eu estou dizendo para todo mundo que eu sou melhor que o outro. Estou dizendo para todo mundo que o meu olhar é mais fidedigno do que o de qualquer outra pessoa. E quando eu faço isso, eu crio uma energia de discordância à minha volta e perco a autoridade moral naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, naquilo que eu entendo, naquilo que eu prego. Então, é muito importante que, junto com o meu olhar para a verdade, eu coloque uma cota de humildade. Coloque uma cota de humildade que me permite entender que o outro tem um olhar diferente.
E que não é porque ele tem um olhar diferente que ele vale menos do que eu. E isso faz com que eu crie à minha volta uma energia de paz e de harmonia. Não uma energia de igualdade, uma energia de diferença sempre, pontuando as diferenças de olhar, trazendo para essa diferença a necessidade de completude. Porque quando eu anexo as diferenças à humildade, eu permito que o olhar do outro me traga nuances que eu não consegui ver. Mas se eu não considero o olhar do outro, eu nego a existência, a presença, a viabilidade do outro. Então, quando a diferença é permeada de humildade, eu reverencio o outro, eu valorizo o outro, eu dou para o outro um papel, eu dou para o outro a possibilidade de pertencer ao meu convívio. E quando eu faço isso, eu legitimo a vida do outro. O olhar que o outro tem para a verdade é legitimada pela minha humildade em reconhecer o pertencimento do outro nesse contexto. E isso é cultivar a paz. Então, o que eu faço para viver em paz? Eu preciso associar a todo o meu modo de vida um tanto de humildade, que me faz legitimar o outro naquilo que ele é, sem querer que o outro seja o que eu quero que ele seja. Não sei se me fiz entender. Pode falar, Soninha. Eu estava-me aqui a recordar de um exemplo pessoal. Eu tive 2 educadores, um pai e um padrasto. O meu pai era alguém que ouvia, inclusive, uma criança. Ou seja, estava independente de todas as outras coisas que ele necessitasse trabalhar, ele tinha essa capacidade de ouvir uma criança, lhe dar espaço, lhe dar a possibilidade de ser ela própria. E depois fui parar a um outro tipo de regime que era completamente oposto. Em ambos, eu aprendi um equilíbrio, não é? Porque nós precisamos de ter equilíbrio, saber dar as nossas opiniões nos momentos certos, ouvir o outro, escutar o outro. Então, quer um regime, quer o outro, extremos, né? São opostos, nós aprendemos o equilíbrio. Então, com o exemplo que tu estavas a dar há pouco, quando nós estamos a procurar, por exemplo, corrigir um defeito, como acontece no Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá uma prece para corrigir defeitos. Se nós formos tentar corrigir um defeito que temos, nós vamos ter muitas coisas na nossa vida que vão ser colocadas por nós próprios. Porquê? Porque como nós estamos atentos, vamos perceber que caímos. Antes nós não fazemos isso. Então, o que é preciso fazer para entendermos o que estavas a dizer? O ponto de equilíbrio. A paz só é possível se nós tivermos paz dentro de nós. Mesmo que o mundo esteja em convulsão à nossa volta, se nós estivermos em paz dentro de nós conseguimos manter-nos serenos e resolver tudo o que tiver que ser resolvido dentro das nossas possibilidades. Porque há coisas que nós não podemos resolver, porque são coisas que dependem dos outros. Nós só podemos resolver o que é nosso. E o que nós podemos resolver o que é nosso é exatamente as nossas reações perante os outros. E a nossa maior chaga é o orgulho. Então é muito bom aquilo que tu tocaste, porque a nossa maior chaga é o orgulho. Todos nós temos muito ainda a tendência para a vaidade, para a prepotência, que advém dessa chaga. Então precisamos de cada vez mais, talvez, silenciar mais, escutar mais e falar nos momentos certos. Como acontecia com o nosso amado Mestre Jesus, como acontecia com o nosso Chico e tantos outros que nós poderíamos dar como exemplos, que só falavam o essencial e nos momentos certos. É algo que nós podemos compreender no livro da Boa Nova, em que temos lá os apóstolos a discorrerem coisas, e ele, depois de ouvir tudo, vai lá e remata sempre, sucintamente, com aquilo que é essencial. Então, talvez se nós nos ouvíssemos mais, até nós próprios, escutássemos mais, teríamos muito mais proveito. Isso mesmo. Muito obrigada.
Então, ele vem falar aqui, Emmanuel vem trazer para a gente um entendimento mais amplo disso tudo que a gente falou. Que a nossa deficiência de análise quanto à contribuição de cada pessoa nasce, via de regra, de uma aflição, de uma ansiedade que a gente tem, que as coisas aconteçam rápido. Então, eu monto na minha mente uma linha, um curso dos acontecimentos, e aí eu coloco expectativas sobre as outras pessoas que esses acontecimentos vão se proceder dessa forma, que o caminho mais curto para se efetivar aquilo que a gente está projetando é daquela forma, daquele jeito. E aí, quando o outro tem uma visão diferente, a gente entra num processo de ansiedade tal, porque nós não acreditamos outra forma de conceber aquilo acontecido, senão do jeito que nós pensávamos, do curso que nós dávamos para aquela ideia, para aquela situação. Então, a gente cai num processo de ansiedade que acaba limitando a nossa capacidade de compreender a realidade de uma forma mais ampla. E o que minimiza isso? A nossa humildade. A nossa humildade em compreender o transcurso das coisas a partir do olhar do outro também, que é o que a gente chama de empatia, não é? Então, a paz não é inércia, não é, estou em paz, então eu estou aqui, vou ficar sentada, deitada eternamente em berço esplêndido, como fala o nosso hino nacional. Não é bem por aí que a gente deve entender a paz. A paz é, sim, um esforço, um trabalho, um constante processo a serviço do bem. O serviço no bem traz para mim uma alegria e uma paz interna que nenhum outro processo pode me trazer igual. Então, essa paz que eu tenho é nascida de um esforço para fazer acontecer o trabalho no bem e o olhar da humildade sobre o mundo que me cerca. Muitas vezes, para que o ambiente em que eu estou vivendo permaneça ou ganhe um salto a mais, uma qualidade a mais de paz, muitas vezes depende de uma ação minha. Às vezes, uma ação minha, uma frase, um olhar, um sorriso, uma confirmação, uma legitimação da presença do outro. Tudo isso pode ser uma ação minha, uma energia que brota de mim, que traz para todos à minha volta uma vivência pacífica. Então, eu preciso estar atento ao que eu estou fomentando com as minhas ações, com as minhas atitudes, com as minhas ansiedades. Então, essa atenção ao que eu crio à minha volta tem a ver como eu posso viver em paz e como eu posso criar a paz à minha volta. Não sei se ficou claro para todo mundo. Ninguém tem nada para falar? Podemos passar? Emmanuel continua dizendo que é necessário que a gente aprenda a ter paz conosco mesmos. Vejam que quando eu estou nesse processo de ansiedade, porque eu não estou conseguindo ver a solução do problema que o outro está conduzindo, eu entro num processo de ansiedade. Esse processo de ansiedade tira a minha paz interna. Então, eu vou ficar o tempo todo me perguntando, mas e se acontecer? E se der assim? E se não sei o quê? E aí eu vou começar a criar para mim uma energia de conturbação interna que, mesmo que aquele processo vá acontecendo de uma forma a chegar no mesmo final que eu pretendia, só que percorrendo outro caminho, quando eu vejo aquilo acontecer, eu estou tão mexida dentro de mim, eu estou com tantas questões dentro de mim, com tanta
energia negativa dentro de mim, que eu não vou conseguir compreender aquele final do mesmo jeito que seria se tivesse percorrido o curso que eu pensei. Eu vou entender que é um final diferente, que vai trazer muitas coisas ruins, que eu vou olhar para aquilo e não vou perceber como sendo uma coisa boa. Então, eu preciso fazer com que o meu entendimento da vida, a minha sensibilidade, o meu olhar, possa fazer outros caminhos que não só aquele que eu entendo como sendo o mais legal, o melhor de todos. Então, eu preciso pacificar o meu olhar diante da vida. E o que é que eu uso para essa pacificação? Ainda estamos falando de humildade. A humildade dá paz dentro de mim. Se eu entendo que eu não sei tudo, que o outro sabe coisas que eu não sei, e que nós juntos podemos fazer muito mais do que sozinhos, isso é humildade, segundo Cortella. E essa definição de humildade, a mim, cai como uma luva nos processos de uso dessa virtude diante da vida. Só o fato de eu reconhecer que eu não sou o melhor de todos, que o outro sabe coisas que eu não sei, que eu sei coisas que o outro não sabe, já me permite ter um olhar de legitimar a presença um do outro. E aí eu acalmo o meu coração, acalmo as minhas ânsias. E quando eu acalmo as minhas ânsias, eu sou capaz de olhar o outro e enxergá-lo pelo que ele é. Porque se eu estou alvoroçada, eu vou olhar o outro e vou enxergar o meu alvoroço. Não vou enxergar o outro, eu vou enxergar todas as perguntas que eu trago, todos os senões e tudo que eu não concordo. Aí eu vou dar para o outro um lugar que é o lugar da discórdia. Então, a falta de paz dentro de mim cria a falta de paz no ambiente onde eu vivo. Não sei se eu me fiz entender, eu trouxe para vocês o jeito como eu entendi toda esse elaborado pensamento do Emmanuel, tá? Podemos passar? Acho que a Sandra quer falar, não quer, Sandra? Ah, sim. Então vamos lá. Precisa ligar seu microfone. Ah, tá bom. Primeiro, boa tarde para todos vocês, né? Meu carinho, para vocês, minhas companheiras, e para os que estão escutando essa belíssima explicação, essa reflexão que a Kátia está trazendo, muito importante para a nossa vida, né? Eu estava aqui pensando quantas oportunidades de guerra nós temos na nossa vida. Como com qualquer gota d'água aí, a gente pode fazer uma tempestade muito grande, né? Exatamente por conta dessa falta de humildade, dessa vontade que a gente tem de fazer prevalecer aquilo que a gente acha certo, aquilo, o nosso pensamento. E, às vezes, a gente faz essas guerras, eu estou falando guerras no sentido figurado, né? Não só as verdadeiras aí, que estão sobrando hoje em dia, não? Ainda, mas essas pequenas guerrilhas que a gente faz, às vezes dentro do lar, né? Às vezes com os nossos mais próximos aqui, porque discordamos daquele jeito, porque queremos que seja do nosso jeito, porque eu sou mais organizada, porque eu gosto mais das coisas de tal e tal forma, e de repente dou uma resposta atravessada, ou dou um sermão, e aquilo pode tomar uma proporção grande, e cadê a paz? Né? Esse criar a paz em torno de nós, que a Kátia falou. Depende muito de nós, acho que quase que exclusivamente de nós, de cada um,
do indivíduo, né? Que ele pode aceitar a provocação, é escolha, livre-arbítrio, né? E ele pode não aceitar a provocação, mesmo que o seu pensamento esteja fervendo, põe o capacete da esperança, né? Põe o capacete, para que esses pensamentos melhorem naquele momento, para que tudo se acalme, porque depois passa. E às vezes nós armamos consequências tão funestas, tão tristes para nós mesmos, para os que estão à volta, por conta dessa impetuosidade, por conta desse querer dar a última palavra, coisas desse tipo, né? Então, você falou em humildade, e isso está relacionado com humildade. E é muito, eu acho o máximo, né? Jesus já veio nos mostrar que ele vivia em equipe. A equipe é importante, né? Paulo dizia: os mais fortes ajudem os mais fracos, não é? É importante essa troca, porque um puxa o outro se espelha no outro, e a gente vai fazendo assim. Agora, quando eu quero ser o centro das atenções, eu quero guardar tudo para mim, a receita do bolo é só minha, eu não dou essa receita para ninguém, porque eu não quero que ninguém faça esse bolo como eu faço. Então, eu estou exercitando o meu maravilhoso egoísmo que eu trago há milênios, né? E aí eles vêm nos dizer, Emmanuel, Paulo, Jesus, vêm nos dizer, sejam humildes, né? E aquele sábio que diz, Sócrates, eu sei que nada sei, esse é o sábio, porque sempre temos coisas para aprender, sempre. Aquilo é cumulativo, né? Até chegarmos não sei aonde. E a humildade, nós sabemos, é uma das virtudes mais difíceis da gente conquistar, porque que você tem que crucificar o seu ego, ou, não digo crucificar, mas dominar, crucificar as más tendências, né? Essa vontade de ser o melhor, essa arrogância, todas essas coisas que provêm. Mas dominar o seu ego para dizer, eu vou usar a força que eu tenho, ou o dom que eu tenho, como você falou, para contribuir com o entorno. E vou aproveitar o dom do outro para que o entorno fique bem. Nossa, como isso parece meio utópico, né? Mas depende de nós, como diz aquela música, né? Que escolho, né? E nas bem-aventuranças, a gente vê que Jesus começa com a humildade e termina com a humildade, porque é aquela parabólica que você tem que percorrer, e sempre a humildade. Obrigada, Kátia, por essas reflexões que me fez voar aqui com o pensamento. Acho que a Luísa também quer falar. Desculpa, Kátia. Eu estava só a dizer que a Luísa acho que também queria falar. Vamos lá. Elô, quer falar? Não, é mais ou menos isso que a Sandra concluiu no final, né? Que na bem-aventurança, os pacificadores, lá uma das últimas bem-aventuranças, né? Então, você tem que percorrer todo, né, o caminho até chegar a ser um pacificador, né? E como é difícil, né? Porque o mundo externo, quando olha para um pacificador, normalmente já vai chamar ele de covarde, sem personalidade, né? E às vezes ele só está preservando a paz, mas o mundo externo vai chamar ele desses nomes, né? De covarde, de falta de personalidade. Aí eu queria trazer também um exemplo do Gandhi, que ele foi atacado por um soldado britânico. Ele levou um soco no meio da rua, ele caiu. Aí ele se levantou sem revidar, aí o soldado britânico deu outro soco, ele caiu. E o soldado perguntou para ele assim: quem te ensinou a ser tão covarde? Né? Que é como o mundo externo enxerga esse tipo de reação.
E aí Gandhi olha para ele tinha um crucifixo no pescoço, falou: quem me ensinou a ser covarde foi esse que está no seu crucifixo. E aí o soldado britânico já não tinha mais o que revidar ou o que falar, né? Ele simplesmente foi embora, sabe? Então, eu acho que o silêncio, não sei quem que falou uma vez, eu não sei se foi até o Cortella que falou. E eu quero ouvir. Ela congelou. Hello, silêncio. Voltou? Voltou. Então, ele fala que o silêncio é uma das armas mais poderosas porque ela não permite nenhum revide. Você não tem como revidar um silêncio, né? Então, às vezes, é uma tática, né? E a gente acha que o silêncio não fala nada, né? Mas o silêncio fala a verdade. Isso. O silêncio traz à tona a verdade, né? É isso mesmo. Gente, eu acho que a gente tem mais 10 minutos. Você acha que vale a pena continuar ou paramos aqui? Meu amor, vale a pena? Sempre vale, mas não vai dar tempo. Vale a pena? Vale, mas não vai dar tempo, a gente vai ficar para mas o tempo é curto. Por isso, lembra que a gente ficou, mas 1h30, vocês viram como passa rápido, né? A gente vai pensando e passa muito depressa mesmo. Posso dar um exemplozinho que eu estava aqui a lembrar, usando a Eurídice como exemplo que eu amo usar ela, sabe? A Eurídice está ligada à área da arquitetura. E eu estava aqui a pensar como é que nós temos visões diferentes. Eu não tenho jeito nenhum para essa área. Se eu for vislumbrar uma casa, vou vislumbrar a casa, o conforto, não é? Se tem uma grande cozinha, se tem uma boa casa de banho. A Eurídice não vai fazer isso. A Eurídice vai olhar ao detalhe. Como é que está colocado aquilo, como é que está colocado aquilo outro, está dentro das dimensões corretas, se não está. Então, todos nós temos capacidades diferentes e olhamos com pontos de vista diferentes, o que significa que acrescentamos uns aos outros se nos ouvirmos. Eu vou dar uma visão que é a visão de quem utiliza, que ela também utiliza, não é? Mas a minha visão será mais focada nisso. Ela lá está focada noutras coisas, que é a segurança da casa, por exemplo, se é seguro, se não é seguro, se não devia estar noutra posição. E é isto que, na realidade, nós fazemos na vivência do espírito, não é? A Sónia tem experiências de vida que não são iguais às da Eurídice. A Eurídice pode estar com uma questão e se ela vier-me procurar e fazer essa questão, eu posso lhe dar um outro ponto de vista de acordo com a minha vivência que lhe pode acrescentar. E vice-versa. A Sónia está com um problema, chegar ao pé da Eurídice e, sendo ela mais velha, quer ter uma experiência que me possa indicar para ir para um caminho diferente. Então, nós só podemos acrescentar muito uns aos outros se nós aprendermos a ser humildes e a silenciar, como diziam muito bem, porque o silêncio faz com que a gente aprenda muito. Escutar é importantíssimo. A escuta ativa significa o quê? Que não é escutar sem estar a escutar. A escuta ativa significa o quê? Participar, ouvindo realmente, apreendendo, como fazemos aqui com as nossas queridas meninas, não é verdade, Eurídice? Isso. Até complementando, Sônia, a arquitetura, eu acho que ela te traz também, ela te faz uma conexão, acaba no exemplo aqui, porque ela te dá uma conexão com o entorno. Se você não vivencia e não sente o entorno, você não consegue entender aquele espaço. Então, o entorno tem a volumetria, a iluminação, a circulação, e é isso tudo que acontece com a gente também. Se a gente não vivencia esse entorno que envolve as pessoas que vão frequentar aquele espaço, então, no nosso caso, são as pessoas que vão estar com a gente, se a gente não vivencia, não observa isso tudo, você não consegue criar nada por si mesmo, fazer nada por si mesmo. Ou seja, a gente está sempre conectado com as pessoas que estão ao nosso entorno, elas interferem em nós e nós também interferimos nelas. Nós temos esse poder de interferir nesse entorno, não necessariamente nas pessoas. Há algumas que já são mais elevadas e não deixam, mas a maioria, infelizmente, das pessoas são pessoas influenciáveis, né? Mas quando a gente se influencia de coisas boas, isso é bom, né? Porque isso traz para a gente essa paz, essa calmaria que esse ensino aqui traz para a gente, essa serenidade,
né, que a gente aprendeu hoje, tudo isso a gente consegue quando a gente se conecta com aquilo que está ao redor da gente, com aquilo e com aqueles que estão ao redor da gente, mesmo que o que está ao nosso redor seja agressivo. Que aí como é que você tem que fazer? Trabalhar esse seu entorno para você de uma forma que aquilo não te agrida, entendeu? Ou até às vezes se desconectar, né? Então, eu não me conecto com isso, eu vou atrás daquilo que me conecte, entendeu? Para você conseguir ter essa paz de espírito, porque às vezes você está num ambiente que, né, pelo menos isso que eu entendo, meninas, um ambiente que não te vai te trazer essa paz. Você já fez o que tinha que fazer, que também não é só assim, tá bom, esse aqui não é bom para mim, conviver com essa pessoa não é bom para mim, então vou desligar essa pessoa da minha vida e vou seguir o meu caminho. Não é assim, a gente não vai desligando as pessoas da vida, elas já entraram na nossa vida. O que a gente vai fazer eu consigo melhorar isso? Sim. De que jeito? Sem me agredir e sem agredir ao próximo. Tá, então dá. Então, se eu for me agredir ou agredir ao próximo, então eu não consigo modificar isso. O que eu vou fazer? Eu me afasto, né? E através dos meus exemplos, aquilo pode ser modificado. Se não for, já não é mais responsabilidade minha. Eu não entrei na briga, eu não entrei naquela vibração que a Kátia falou aqui Kátia não, quem falou foi o Paulo, né? A Kátia só ensinou a gente, né? Paulo e Emmanuel. Eu não entrei naquela vibração eu não fiquei na inércia e não entrei na vibração de raiva, de ira. Eu simplesmente vou construir outra história, né? Mas fazendo o que eu posso fazer para me tornar um exemplo para aqueles que estão me observando. Inclusive, aquele meio que eu quis, entre aspas, me desconectar, né? Aqui a Antonieta fala, para viver em paz eu preciso muitas vezes colocar a couraça da humildade, preciso ficar calada para não iniciar uma guerra. A Sônia iniciou aqui hoje, lembrando que nós estamos com algumas guerras grandes, porque guerra tem em vários lugares, mesmo que minha, né? Mas estamos com algumas guerras grandes aqui na Europa. Gente, isso é intolerância, isso é orgulho, né? E a gente tem isso, intolerância, orgulho, vaidade dentro da gente. Alguns, ainda temos, infelizmente, alguns em níveis, né, diferentes e a ponto de, pelo próprio poder que acabou angariando, pela própria exposição que acabou angariando, essa pessoa vai, infelizmente, ela é capaz de gerar uma guerra. Mas a gente também pode fazer isso dentro da nossa casa, a gente pode fazer isso dentro do nosso ambiente de trabalho, com fofocas, com tudo isso que foi falado, com essa intolerância, com maus tratos, com apenas não dizer um bom dia para alguém, né? Não sorrir para alguém, chegar no ambiente, chega sorrindo. Não é porque a minha vida está ruim para caramba, mas os outros têm alguma coisa a ver com isso, né? A sua vida está ruim lá, ali dentro está tudo bem, dentro de você está tudo bem, então chega sorrindo, porque se você chega sorrindo, o máximo que vai acontecer é a vida acabar te sorrindo de alguma forma de volta, né? Eu acho que é isso, meninas. Falei muito, desculpa, até ultrapassei aqui o tempo. Então, gente, desculpa, vou acabar, vou deixar as meninas darem o boa noite delas também. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse estudo. Como disse a Kátia, o tempo passa tão rápido, mas é tão bom porque isso vai ficando dentro da gente, né? Algumas coisas, algumas lições a gente até vê que é repetida, que são repetidas, mas é porque a gente precisa deixar isso ficar tão simbiótico, né? Que vai automaticamente funcionando dentro de nós, e um dia a gente acaba se convencendo de que vale a pena ser bom, né? Meninas, Kátia, vou começar por você. Que a gente consiga alimentar muito o nosso lobo bom e fazer o nosso lobo mau morrer de fome. E que nós consigamos nos tornar pessoas melhores, de pouquinho em pouquinho, como a gente vem falando, né? Então, um dia cheio de paz, uma semana cheia de luz, de muita saúde e muita, muita paz. Que a gente exercite esse viver em paz essa semana, porque a paz no mundo começa dentro de nós. Que nós sejamos pontes para que a espiritualidade possa trazer paz onde há guerra, né? Então, que nós tenhamos muita luz, muita saúde, muita paz, e até a semana que vem. Um beijo a todos. Maravilha. Lembrei de uma música. A paz começa em mim, não há por que mudar, porque lutar o mundo mudará quando eu mudar, não é, Sônia? Então, tá vendo? A paz começa em mim, não há... É isso mesmo, a paz começa em mim, é isso mesmo.
Aí vai. Sandra, traga-me tua paz. Eu vou deixar meu boa tarde, meu boa noite, a minha gratidão, né, por esses momentos, embora eu não tenha podido estar no início, mas só esse final já foi um presente, né? E desejar paz mesmo, paz no mundo, paz para nós, no nosso coração, no nosso interior, e, e que a gente possa estar aqui na próxima semana, todos juntos, exercitando todas essas coisas que a gente está aprendendo aqui, né? E eu acho que sou eu que vou fazer a oração hoje, né, Eurídice? Sim, Aí senhora. depois eu volto. Sim, senhora. Não se Um preocupe beijo. que eu te busco. Soninha. Ahm, então, como o nosso Gonçalo que faz parte do projeto do coro, essa música faz parte com as crianças, mas também é do projeto União com Jesus, eu queria só lembrar que o Gonçalo está ligado à arte, no caso dele é pintura. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando nós olhamos para um quadro, o pintor tem um sentimento quando pinta o quadro, mas quando eu for ver, eu vou ter um sentimento completamente diferente de acordo com a minha experiência de vida e também vou observar de uma maneira diferente. A Eurídice, se for ver o mesmo quadro ou a Cátia, também terão sentimentos diferentes de acordo com as suas experiências. Então lembremos sempre disso. Há sempre mais do que um ponto de vista de acordo com o ponto de partida em que nós nos encontramos. Muito obrigada, Cátia, mais uma vez. Foi maravilhoso, como sempre. Obrigada, meninas, pelas vossas participações e obrigada a quem está desse lado e que é nosso ouvinte delas. Neste caso, nós estamos aqui só de corpo presente, como diz a nossa querida Eurídice, para dar assistência. Mas muito obrigada mesmo por esta oportunidade e não sabem o bem que me faz. Muito obrigada. Que assim seja. Heloísa, linda. A outra Muita também está cheia de gratidão. paz. Aqui tá. É gratidão mesmo por todo esse conhecimento, que essas reflexões sirvam para que nós possamos ser semeadores da paz. Nós não precisamos promover a paz, nós temos que semear a paz, né? A partir das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos olhares. Então, que essa reflexão esteja presente nessa semana e que nós possamos voltar aqui com força total na próxima terça-feira. Um beijo grande a todos. Maravilha. Então, agora, antes de fazer a oração, Sandra, eu vou dar os recadinhos rapidinho, só para lembrar toda terça-feira. Estamos aqui estudando as epístolas e falando no momento sobre epístolas tessalonicenses, a comunidade de Tessalônica. Falando não, né? Estamos aprendendo o que essas meninas maravilhosas, Kátia Boloni, Sandra Boari, Luísa Assunção e Sonja Lobo têm para nos explicar. Olha que privilégio. Temos também todo sábado Paulo e Estevão. Estamos já na segunda parte, o título é Rumo ao Deserto, vai ser a terceira leitura. Quem vai estar com a gente? Quem? Kátia Boeloni, de novo. Vamos catar ela aqui para poder participar conosco nessa parte do estudo do livro Paulo e Estevão, tá bem? Convidem os amigos. Sábado, 5 de outubro, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas, e é meu aniversário. E temos também... Juntem-se a nós para comemorar o aniversário da nossa Eurídice. Que ela perguntou se íamos gravar e eu perguntei, mas tu queres gravar? E ela respondeu que não, exatamente porque queria estar com a espiritualidade e connosco. Então, juntem-se, por favor, a nós. Isso aí, não sou boba. A Kátia também estava com a gente aqui, ó. Agora a gente vai estar com a espiritualidade com vocês todos que estão nos acompanhando, mesmo que estão vendo no futuro, continua vibrando por mim, tá? Quem sabe a gente se encontra e eu vou retribuir para vocês também. E temos aqui também na quarta-feira, que é amanhã, o Evangelho por Emmanuel. Nós estamos lendo o livro Religião dos Espíritos, que eu e a Sônia apresentamos a cada 15 dias. Amanhã o tema será Antifalsos Profetas. Está bem bacana esse estudo também. Meninas, gratidão imensa para vocês que estão nos assistindo, meninas, meninos, o menino hoje e ao vivo e meninos do futuro. Que delícia poder contar com vocês, com essa oportunidade da gente divulgar o que é, como nos tornarmos homens de bem, né? Melhores de nós mesmos, a cada dia, a cada momento. Divulguem esse trabalho, acompanhem conosco esse estudo, estudem com a família de vocês, porque nunca é tarde para começar. Um beijo grande, Sandra. Então,
como a gente falou muito de paz hoje, né? E como começamos outubro e dia 4 de outubro é o dia de São Francisco. Então, eu vou pedir licença para encerrar esse nosso programa de hoje com a oração de São Francisco, porque ele vai começar o primeiro verso da sua oração falando sobre a paz, né? Senhor Jesus, esteja conosco nesse momento, e que a nossa gratidão possa estar aparecendo em todos os nossos gestos, palavras e pensamentos. E vamos pedir então licença para fazer a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre Jesus, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.